Amém, glória a Deus. Vamos começar mais um culto nessa noite. E como a gente sempre fala, espero que você fique bem à vontade aí na sua casa, onde você estiver. Separa esse tempo agora para adorar ao Senhor com a gente, para louvar ao Senhor com a gente, para a gente ouvir da palavra junto, para presenciar da doce presença do Senhor. Tá? Nós estamos fazendo esse culto online ainda, né? Porque nós ainda não podemos abrir a igreja, mas ainda assim nós não vamos deixar de receber a presença do Senhor no nosso lar, de nos alimentar da palavra, né, de levar vida por onde nós passarmos. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, e é para isso que a gente trabalha. Então, a gente vai começar o culto nessa noite, te convidando aí a chamar os teus familiares, amigos, todo mundo para assistir esse culto contigo. Separa esse momento aí para o Senhor, ou se você estiver sozinho também, já se consagre aí, já separa um canto aí para você ficar bem à vontade, bem tranquilo, que nada te atrapalhe, para você cultuar o Senhor com a gente. A gente vai começar orando, amém? Então feche seus olhos aí e me acompanha nessa oração. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa noite. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de cultuarmos a Ti de forma online, Senhor. Deus, dessa forma a gente pode alcançar muito mais pessoas que não nos conheciam, agora podem ouvir a palavra do Senhor através de nós. Então louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Nós te agradecemos porque em tudo o Senhor tem mostrado a Tua graça, a Tua bondade, o Teu favor para aqueles que Te amam. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu entrego cada casa, Senhor, cada família, cada lar em Tuas mãos, Senhor. Eu te entrego, Senhor, essa pessoa agora que está nos ouvindo. Oh Deus, visita essa pessoa nesse momento, esteja com ela, acalma o coração dela, que a Tua presença se faça, esteja nesse lugar onde ela está assistindo esse culto agora. Oh Deus, nós queremos Te sentir, nós queremos ser agraciados, Senhor, pela Tua presença. É isso que mais nos importa. Nós estamos fazendo esse culto para Te adorar, é para Te servir, é para aprender mais do Senhor. Nos conduza nesse tempo, fala conosco. O Senhor tem total liberdade para agir em nós e através de nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meu irmão, você vai cultuar o Senhor então com a gente, né? Então glorifica, louve ao Senhor nesse tempo, ora mesmo. Se a gente se falar para você se colocar de pé, se coloque de pé, né? Então assim, nós temos falado que a tua casa agora é um templo, né? Então assim, seja reverente, pega a tua Bíblia, né? Separa esse tempo, evita ficar saindo, cultue com a gente realmente. Eu vou dar alguns avisos desde já. Você vai poder ofertar com a obra do Senhor, né? Nós temos falado aqui que a promessa do Senhor e a mão do Senhor não se encolheu nesse tempo. Ele continua abençoando e prosperando aqueles que confiam na promessa dele. E a promessa dele é que se nós tivermos fé, se nós honrarmos a Ele, Ele nos abençoará, Ele abrirá as portas do céu, né? A Bíblia nos promete, tem promessas para nós quando nós ofertamos, quando nós abençoamos, né? Quando nós abençoamos principalmente aqueles da família da fé. É isso que Paulo fala. Então, vai ter aqui na descrição do vídeo a conta da igreja para você ofertar, para você entregar o teu dízimo. Também tem o QR Code aqui do aplicativo do PicPay, que você vai baixar aí na sua loja de aplicativo e vai poder fazer, é só apontar aí a câmera do teu celular no aplicativo pro QR Code, ele vai ler e você vai selecionar o valor que você quiser, que você sentiu no teu coração para ofertar. Há uma bênção para aqueles que ofertam, para aqueles que entregam ao Senhor a sua primícia, o teu dízimo, né? Porque você está fazendo isso como um ato de fé, né? Nós não estamos aqui pedindo dinheiro para ninguém, eu não quero começar, mas a gente não pode chegar na presença do Senhor de mãos vazias. Então, da mesma forma que você vai chegar com o teu coração
você também vai ofertar com os teus bens, né? Com a tua oferta, com as tuas primícias. Então oferte ao Senhor, não retenha ao Senhor aquilo que Ele já te deu, né? Então eu espero que você seja muito abençoado. Se você quiser fazer isso, ofertar, você vai ter total liberdade, né? Nós continuamos orando pela tua vida, pelas tuas finanças, pelo teu emprego, né? Se você também está em situação de vulnerabilidade, por alguma situação, desemprego, você também pode contactar a igreja. Nós temos um ministério de ação social para o amparo daqueles que precisam, tá? Então, sinta-se acolhido também. Nós estamos aqui como igreja para te amparar espiritualmente, mas também fisicamente, a tua família nesse tempo. Amém? Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo a esse nosso ambiente de adoração nessa noite. Nós temos certeza que você será muito abençoado, né? Então, fica com a gente e Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluias. Que esse momento venha a ser um momento de engrandecimento do Senhor. Amém? Você que está aí na sua casa, com sua família, com seus amigos, que esse momento venha a ser um momento de engrandecimento do Senhor, em nome de Jesus. Coloca a sua vida diante do altar nesse momento, meu querido. Exalte o nome dEle. Só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Só Tu és digno de receber. Tu és incomparável. Tu és majestoso, és. Muito obrigado, Deus, pela Sua misericórdia, Seu amor. Só Tu és santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Cante. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluias. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor,
mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo és, santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração, que faz mudar o mundo. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, faz mudar o mundo. Só tu és, só tu és, só tu és, Senhor, digno de receber toda honra e glória. Digno de receber. Fala conosco essa noite, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz aqui nesse lugar, ó Pai. Que cada um que está na sua casa nesse momento possa sentir a presença do Espírito Santo. Que a presença do Espírito Santo possa ser evidente aqui nesse lugar, ó Deus. Tu és majestoso, ó Pai. Não faz sentido sem a sua presença aqui nesse lugar, ó Deus. Tu és grande. Yeshua HaMashiach.
Clame o nome dele, Yeshua. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho de graça, não falaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim de novo em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, não pagaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, em casa o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, oh, oh. E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele.
amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. A casa é sua, totalmente sua. Muda de lugar, Senhor. Essa casa é sua. Essa casa é sua. O meu coração é teu. O meu coração é teu. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. A casa é sua, é toda sua. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, Senhor, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é tua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Vem nesse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar e vem me incendiar. Apareça, que o
teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Coloque a mão no seu coração nesse momento, meu irmão. Declare que a sua vida é dele. Diga a ele: Pai, essa casa é sua, Pai. Você pode entrar. Cante assim: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós somos sua habitação, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, quem que está aí pronto para receber a chuva do Senhor nessa noite? Meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas que estão disseminando, divulgando pânico. E eu quero dizer para você que eu vou disseminar a chuva do Senhor, as bênçãos do Senhor, porque os meus ouvidos Deus não criou os meus ouvidos para ouvir o pânico, para ouvir promessa ruim, para ouvir coisas que Satanás está colocando nesse mundo para nos deixar ansiosos, temerosos, amém? Eu declaro na vida de vocês, eu declaro na vida da nossa igreja, uma chuva de bênção, aleluias, que nós possamos buscar isso, que nós possamos clamar ao Senhor, que nós possamos a cada vez estar mais próximos do Senhor, para que nós possamos receber da sua chuva, receber da sua bênção, aleluias. Eu estou pronto para a chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto para a chuva, chuva do céu não demora. Uma enxurrada de cura para transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. Eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva, chuva do céu não demora. Uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. Posso sentir dos altos céus acontecendo. Está chegando nuvens pesadas, águas dos céus, gotas molhando o nosso ser. Vai chover, vai chover. Chuvas de bênçãos lavando o meu ser.
chuvas de cura, sarando a nação, águas do trono, unções dos céus, vindo do alto, vindo do Pai, vai chover, e eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva, chuva do céu não demora, uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. Eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva, chuva do céu não demora, uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. Chuva de bênção, chuva de bênção nos céus, gota somente nós temos. Chuva de bênção, chuva de bênção nos céus, gota somente nós temos. Chuva divina a de Deus. Eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva, chuva do céu não demora, uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. Eu estou pronto pra chuva que lava a alma e transforma. Eu estou pronto pra chuva, chuva do céu não demora, uma enxurrada de cura pra transformar nosso ser. Pode chover, pode chover, pode chover. Pode chover, pode chover, pode chover. Pode chover, pode chover, pode chover. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem milagres para nossas vidas, ó Pai, para a Sua igreja. O Senhor tem promessas, ó Deus. Nós esperamos ansiosos, ó Deus, pelo cumprimento das Suas promessas, ó Pai. Em nome de Jesus, continue abençoando, ó Deus, esse momento aqui maravilhoso, ó Pai, de aprendizado da Sua palavra, ó Deus, de comunhão, ó Deus, de adoração a Ti, ó Pai. Somente Tu és digno de toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Vamos ouvir da palavra do Senhor agora, compartilhar. Pega a tua Bíblia aí, abre lá em Apocalipse, no capítulo 3. O Senhor, durante a semana, me ministrou de alguma forma muito diferente. Eu li alguns textos bíblicos, mas o Senhor não me falou essa palavra através de um texto bíblico específico. O Senhor, Ele me deu um tema, um pensamento, um direcionamento, e então me deu textos para justificar esse pensamento e esse direcionamento. Na semana passada eu comentei que a gente precisava, ou que a gente precisa entender não só o que Jesus fala,
A gente precisa entender ou buscar entender os gestos de Jesus. A gente precisa buscar entender o que tem nas entrelinhas do que ele fala. E assim como Deus também, antes da vinda de Jesus, a maneira que o Senhor ele se manifesta, ou o contexto em que Deus se manifesta, e assim também depois, na vinda do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, no início da igreja, até lá, até Apocalipse, até João, a forma como Deus faz, ou o que Ele mostra, como Ele fala, por que Ele fala, a gente precisa procurar entender o caráter do Senhor, a personalidade de Deus, né? Hoje mesmo eu ouvi um testemunho de alguém que era uma missionária, e ela falava ela estava no aeroporto indo para um determinado evento que ela ia pregar, e então o voo é cancelado, né? Talvez você já tenha visto aí na internet esse testemunho. E ela conta que ela começa a conversar então com uma menina, não lembro muito bem qual era a idade da menina, mas uma menina jovem, nova, deve ter uns 18 anos, e ela começa a conversar, e a menina falava muito palavrão, e a menina toda tatuada, aquele estereótipo de pessoa que um cristão tradicional não quer perto. E então elas estão ali na mesma situação, elas acabam sentando próximas para esperar o próximo voo, estavam indo para o mesmo lugar, e então ela começa a conversar, né? Ela não se declarou cristã naquele momento, ela falou que ela tinha uma ONG, que ela participava de uma ONG, mas ela não falou que ela era missionário, né? Não por vergonha, ela falou que não falou porque não quis falar, né? Pelo estereótipo daquela menina, ela quis conhecer aquela menina. E infelizmente, às vezes o nosso perfil de crente, a nossa carteirinha de crente afasta muita gente da gente, né? Então ela sabia que isso poderia afastá-la dessa menina. E ela começa a conversar, e a conversa vai se aprofundando. Uma menina que tem ótimo relacionamento com os pais, que ama a natureza, que vive vários relacionamentos de uma vez. Uma menina que é o perfil jovem atual, né? Que luta as causas dos fracos e oprimidos, que levanta a bandeira disso, levanta a bandeira daquilo, e vive pela natureza e morre pela natureza. E, enfim, num determinado momento da conversa, eu estou resumindo, essa menina fala para ela que ela é uma bruxa, né? E aí a menina falou, aí essa mulher que estava contando testemunho, ela fala, você é mesmo? Ela eu pego umas ervas, ela estava indo para esse lugar para buscar algumas ervas para usar nos trabalhos dela. Aí ela se interessou no assunto, né? Então me conte mais sobre isso. Aí essa menina começou a pregar para ela sobre a bruxaria, né? Começou a falar como que era, falou que Deus na verdade é uma energia, e essa energia está em todos nós aqui temos essa energia, e Deus está em tudo, e isso, tal, aquilo, pá. Aí essa mulher pergunta para a menina, assim, tá, legal, tá. Se Deus é essa energia, Deus tem personalidade? Aí a menina para pensar, né? Porque você imagina num contexto, né? Se Deus é uma energia e Deus está em tudo, que Deus é esse volátil, né? Que Deus é esse mutável, assim que Ele vai se adaptando às pessoas. Aí ela pergunta à menina, Deus tem personalidade? Aí a menina para pensar. Ela fala assim, realmente, não sei. Eu nunca pensei sobre isso. Aí desse questionamento da menina, a menina já deu uma abertura para ela falar, e então ela apresentou a visão dela de Deus. E ali a menina confessa que cresceu na igreja, mas em determinado momento perdeu o contato com Deus, saiu da igreja aos 12 anos e de lá para cá nunca mais falou com Deus. E então decidiu tomar postura de uma determinada situação, para uma determinada religião, de um determinado segmento. Acontece que a gente,
principalmente nessa idade de adolescência, juventude, a gente está aberto a muita coisa, né? E infelizmente é o momento que a gente mais, perde o prazer, às vezes, de estar na igreja. Porque muitas vezes a igreja não vai se modulando, ou não vai se renovando como precisa. Eu não estou dizendo que a Bíblia precisa se adaptar às pessoas, não, mas a igreja precisa entender qual é a necessidade de cada tempo. A igreja que era há 50 anos atrás não é a igreja de hoje, né? E entendendo isso, a igreja precisa se atualizar, não para ganhar você, não para ganhar as pessoas, mas para acompanhar e a gente aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Na verdade, muita gente se perde porque a igreja parou no tempo, e os homens não param, a sociedade ela não para. A igreja, a Bíblia, ela é totalmente social. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A igreja, ela não vai se moldar ao mundo, mas ela precisa acompanhar a sociedade. Abre tua Bíblia aí, Apocalipse 3, versículo 15, diz assim: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vou começar falando, eu vou chegar nesse ponto da igreja, mas eu vou começar falando que nós, como seres humanos, precisamos nos posicionar. Gente, não tem como a gente ser neutro. Na verdade, a partir do momento que você se posiciona como neutro, você já está tomando uma posição, né? Tem alguém, eu não lembro agora, mas algum estudioso aí no mundo fala que quem se neutraliza opta pelo mais forte. Não sei nem se fala assim, acho que é opta mesmo, opta, né? Pelo mais forte. Então, ou seja, você está abrindo mão do seu poder de decisão, que é um poder que é seu. Mas o que é Bíblia? Na verdade, quando você não se posiciona, você está sendo antibíblico. Porque a Bíblia fala que você tem que se posicionar. O Senhor não está falando para a igreja de Laodiceia aqui. A reclamação do Senhor não é que ela era fria. Muito pelo contrário, o Senhor fala que antes ela fosse fria ou quente. Mas não, ela ficou nesse meio termo. Ela preferiu não se posicionar, ela preferiu ficar neutra. E é aí que o Senhor fala que está a ponto de vomitar. Ou seja, você precisa se posicionar em tudo na sua vida. Você precisa ter uma posição. Gente, agora a gente está vendo mais claro que nunca. A mídia se posiciona. Não existe mais essa de mídia neutra que passa só informação. É claro que não. Na verdade, quando a gente passa uma informação, a gente não passa só uma informação. A gente passa o que a gente acha daquela informação. Quando a gente coloca 2 pontos e a gente dá mais ênfase em um do que em outro, a gente já está mostrando o que a gente quer. Só que tem 2 pontos nisso. A gente precisa saber o que a gente quer, a forma que a gente está se posicionando. Isso é muito importante. Ainda que você se posicione pelo contrário, de ser contra todo mundo, seja contra todo mundo e sustente isso, né? Não vai ser maleável. O que acontece é que tem muita gente sendo maleável e está tomando um posicionamento porque está todo mundo tomando aquele posicionamento. Não, agora eu vou ser feminista, por causa dos ideais feministas, mas a pessoa não faz ideia do que é o feminismo. A pessoa não tem a menor noção de onde nasceu o feminismo, o que o feminismo prega, o que... Eu só puxei esse assunto de feminismo porque está na minha cabeça. Eu ouvi um podcast hoje ou ontem sobre feministas cristãs. Eu achei muito interessante o posicionamento, a visão delas, sabe? Eu falei assim, gente, isso precisa ser mais falado. Isso precisa ser discutido. Porque a gente tem medo de discutir assuntos polêmicos por não querer se posicionar sobre aquilo. Só que você, como ser humano, como um ser social que você precisa se posicionar em determinadas situações.
Eu me lembro da conversa de Jesus com a mulher adúltera. O pessoal vem trazer um problema para Jesus e espera de Jesus um posicionamento. Eles esperavam na mente deles, né, na mente tradicional deles, eles esperavam que Jesus ia ficar do lado deles e taca a pedra à mulher. Taca-lhe pau. Né? É o posicionamento esperado. Só que o que Jesus faz? Fica bem quietinho na dele, escrevendo lá no chão. Aí Jesus faz uma pergunta para eles. Aí, olha só como Jesus coloca eles para se posicionarem. Olha só como Jesus, como Deus, como o Espírito Santo espera um posicionamento nosso. Aí Jesus fala, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, analise a situação e então se posicione. Aí o que eles falam, o que eu imagino eles fazendo, na verdade, começa a jogar as pedras no chão, começa a sair. Eles tomam consciência e se posicionam. Eles tomam consciência e se posicionam. A gente está sendo levado pelo que todo mundo está falando. A gente está sendo levado pelo que a maioria está falando. Até pelo que os mais famosos estão falando. Ah, não, se é determinado jornal, eu dou credibilidade. Ou se é determinada pessoa falando, não, fulano é famoso, fulano é conceituado, fulano tem PhD, isso, aquilo. Só que você tem conhecimento do assunto? Você buscou de várias fontes? Você tomou consciência para tomar uma determinada situação? Se não, você está sendo massa de manobra. E o que muitas pessoas julgam a igreja hoje é exatamente por tratar os seus fiéis como massa de manobra. Mas o meu conselho para você é que você estude. Estuda, gente. Gente, é tão difícil. Às vezes a gente não quer estudar. E a gente se coloca na posição de massa de manobra porque existe alguém que te direciona. Eu vou te falar uma coisa, de conhecimentos de igreja, tá? Se você é crente, se você está me ouvindo é crente. Geralmente quem é levantado como líder, ele tem um perfil de líder. E ele vai direcionar as pessoas, é fato. Então se você vem à igreja como uma pessoa maleável, que não tem conteúdo de nada, você vai ser levado por aquele líder. E não é só na igreja, é em qualquer segmento que você se colocar, é no seu emprego, é na sua escola, é em uma entidade qualquer que você entre, qualquer instituição. É fato. Então, o que a Bíblia, o que o Senhor te recomenda? Tome consciência e se posicione. Porque enquanto você ficar morno, nem Deus te quer. É tipo isso, eu vou te vomitar. Pensando nisso, eu escrevi aqui um monte de coisa, eu não sei se eu vou conseguir ler agora. Ah, vou conseguir ler agora, tá aqui, ó. Então eu já falei que nós não somos, nós não podemos ser neutros, né? E nós somos tendenciosos, é fato. A mídia não é neutra, nós somos controlados e levados pela maioria. E existe um sistema, existe todo um sistema em que nós somos controlados. Fato. Agora, existe um texto bíblico que está sendo muito citado no Brasil, nesse ano especificamente, que é João 8:32. Conhecereis a verdade. Fala, igreja, eu tô com saudade. Ai, que saudade da igreja, Jesus. Mas conhecereis a verdade vos libertará. E o poder está aonde? Na verdade. E esse entendimento de verdade, isso é tão interessante. Uma vez eu comecei uma pregação falando sobre isso. Até esse contexto de verdade no mundo, na sociedade, o contexto de verdade, ele é temporal. É muito mutável as coisas no mundo, né? Quem me conhece, eu faço graduação em arquitetura e a gente estuda a história
né? A gente estuda a história da arquitetura, como se deu lá as primeiras construções, a gente estuda desde o começo. E a gente vê como os movimentos, eles mudam, como os movimentos da arte, ela muda, né? Como o que é considerado belo em um tempo, tempos depois não é mais considerado belo. E existem pessoas que morrem por aquela verdade, né? Por exemplo, existe o tempo do clássico, né? O classicismo. E naquela época, o ideal, a visão de tudo, do belo, do perfeito, era aquele tipo de construção, era aquele tipo de arte. Aquilo era a verdade deles naquele momento. Qual é o padrão? Qual é o ideal? Qual é o perfeito? As construções gregas e romanas, para eles, era aquilo que era o ideal, que era o perfeito. Eles tinham esse firme fundamento. Passou-se um tempo, mudou-se a era, né, da arte, essa construção toda, e vieram outros estilos. E à medida que ia mudando o estilo, ia se tornando uma consciência geral naquele tempo de que aquilo era a verdade, aquilo era o belo, aquilo era o melhor a ser feito naquele tempo. Então, a gente vê que na sociedade, a verdade, ela é mutável. Então, como um pensamento social, tá? Eu falei no início, a Bíblia ela é social e nós vamos pregar no caráter social. Depois eu vou falar da revelação do Senhor nisso tudo. Mas você precisa ter conhecimento do que está acontecendo no seu tempo. Uma coisa de grande polêmica na igreja. Isso aqui, ó, parede preta. As igrejas de 1950... Se tivesse uma igreja de parede preta em 1950, 1990, ontem, pois é, menos ainda. Gente, isso aqui é coisa do demônio, é a casa do diabo isso aqui. Tudo preto, é um lugar de escuridão, que escuridão remete ao inferno, isso, aquilo. Até na história da arquitetura, tem um contexto muito interessante, que as primeiras igrejas, principalmente as góticas, se eu não me engano, elas têm uma passagem escura. Ela tem uma passagem escura. E então você chega no átrio, né? E que tem uma Jesus, eu esqueci o nome uma abertura, né? Uma clarabóia ou uma abertura para remeter a luz. A passagem pelas trevas e a entrada na luz. Mas dentro da igreja ela não era escura. Então hoje a gente tem essa construção, toda essa parafernália de luzes, de parede preta, isso é coisa de boate, né? Um tempo atrás boate que era assim, não é igreja. Só que a verdade desse tempo nos faz entender que a parede preta e as luzes tal, a luz focal nos leva a um foco, a um direcionamento. Ou seja, existe toda uma ciência aplicada atrás disso. Então, isso se torna uma verdade desse tempo. Os teatros, né, em Roma, naquela época tinha o teatro de arena, né, e hoje, por mais que tenham alguns lugares de cultura que ainda se faz como arena, mas como são os teatros hoje? Geralmente fechados, tem uma arquibancada, tem um fundo preto. Então você entende que é a verdade daquele tempo. Ou seja, o que a Bíblia está nos falando é que você precisa ter conhecimento de causa do seu tempo. Você precisa conhecer isso. A gente principalmente como cristão, é uma crítica construtiva. A gente se nega a estudar coisas que são do nosso tempo. A gente se nega, porque não, isso não é de Deus. Como não é de Deus? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Então Deus não está preocupado com as causas sociais que nós vivemos hoje? A gente precisa ponderar e a gente precisa parar de ser hipócrita. A igreja não está numa bolha. A igreja está no meio da sociedade. E a sociedade passa por mudanças. A sociedade, por exemplo, aqui em Palmas é diferente da realidade em Manaus. É diferente da realidade no Ceará.
a gente precisa ter esse conhecimento, e nós, como cristãos, como igreja, a gente vai conseguir se expandir muito mais, ou atender muito mais a sociedade e cumprir o que nós viemos fazer. Jesus era um ser totalmente social, e Jesus não escolhia com quem ele ia andar, ele estava andando e tinha uma multidão que o seguia. Aí veio uma mulher com fluxo de sangue, que era abominada por todo mundo, a impura, sai daqui, some, ninguém vai te tocar, ninguém nada, vai e toca em Jesus. Aí Jesus pergunta, quem me tocou? Sabe por que Jesus pergunta quem me tocou? Porque ele sentiu que dele saiu virtude. Se dele saiu virtude, era uma coisa, a situação dela, a situação que ela vivia, não era algo abominável para ele. Por que a igreja tem essa diferenciação? Por que a igreja ainda insiste em pessoas abomináveis, que tem pessoas abomináveis? Por que nós, como cristãos, não queremos estar com as pessoas que são abomináveis à sociedade? Por que não parar um dia e conversar na igreja sobre feminismo? Por que não? Por que não conversar sobre a homossexualidade de uma forma aberta, sem julgar, sem apontar? Por que não falar sobre violência doméstica dos dois pontos? Por que não tratar o machismo excessivo também na igreja? A gente precisa acatar essas causas sociais. Mas sabe qual é o pensamento da igreja? E a igreja não se fortalece nisso, e muitas coisas acabam acontecendo. Qual era o pensamento até um tempo atrás? Que o jovem, o adolescente jovem, se forma, ensino médio, né? Vai para a faculdade federal e se perde. Não, lá ele vai se perder na faculdade federal, porque ele vai ser doutrinado. Ei, peraí, ele vai ser doutrinado porque ele não tem um posicionamento. Nós precisamos ensinar a igreja, ou nós precisamos ter esse pensamento que nós temos um posicionamento. E eu te aconselho a tomar o posicionamento por Jesus. Que o Senhor seja quem dirige a tua vida. E você se posicione, não porque estão te mandando ir, mas fala assim, Daniel, eu quero seguir Jesus. Eu quero conhecer Jesus, como o Luiz cantou aqui. Eu quero isso. Esse é o meu posicionamento e eu vou dar a vida por isso. Tem um filósofo, Sartre, se não me engano é o nome dele, Sartre, que ele fala que o homem só se torna homem quando ele tem uma causa pela qual ele morra, né? Ele fala de homem, mas eu acredito que ele esteja falando do ser humano, ou se ele estiver falando por homem também, é um conselho para você, homem. Você precisa ter uma causa pela qual você morra. Você morreria por Jesus? Agora, se você não tem nada pelo que você morra, você está sendo levado, você está sendo morno. É isso que a gente precisa entender. O mundo fala sobre isso. O mundo exige um posicionamento, né? E às vezes a gente acha que Deus não, que Deus me aceita como eu sou. Deus recebe você como você está, mas Ele, é como eu falei no início da história lá da menina, do testemunho da menina, Deus tem personalidade. A gente tem até estudado aqui no Shemitah, Deus é amor, mas Deus tem princípios. Deus tem algo que Ele... Se eu e você temos personalidade, e se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, significa que Deus também tem personalidade. E quando nós queremos segui-lo, e quando nós nos posicionamos a segui-lo, a gente precisa conhecer Deus. A gente precisa conhecer a personalidade de Deus para que a gente se aproprie daquilo. Eu vou falar aqui, tem uma coisa que eu anotei que eu achei muito legal. Abre tua Bíblia em Romanos 12, 2. Você já conhece esse texto, mas abre aí a tua Bíblia. Eu vou abrir aqui também. Eu gosto muito dessa versão, eu estou lendo na versão King James. Romanos 12.
Diz assim: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, a gente lê ele várias e várias vezes, eu já devo ter pregado sobre ele. A gente fez um culto aqui, Mindset, baseado nesse texto, que fala exatamente sobre isso que eu estou falando, né? Não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Ou seja, existe um sistema em que eles estão levando todo mundo. O que Paulo indica é que faça o contrário. Se renove, transforme a sua mente, né? Nem tudo que falam é tão ruim assim. Então pegue aquilo que te serve de alguma forma. Igual eu falei aqui, essa semana ouvi, eu falei de podcasts, eu ouvi vários podcasts, nem todos eram cristãos, mas eu retive o que é bom, porque eu tenho um posicionamento. Eu sou cristão protestante, congrego na igreja Espaço Vida. Então eu tenho uma visão, eu tenho uma liderança que ela me direciona a determinadas situações. Então eu me posicionei por isso, né? Eu sempre falo isso para os meus colegas e amigos, sejam cristãos ou não. Eu tomei essa decisão, eu me posicionei por isso. Agora, eu constantemente transformo a minha mente. É isso que a palavra fala. Mas eu quero falar sobre três coisas que são muito importantes, que é o saber, o conhecer e o pensar. Faz parte da do nosso dia a dia, né? Porque não basta saber alguma coisa. Eu sei, mas a gente sempre fala, o que você faz com aquilo que você sabe é o que faz a diferença. Mas você precisa saber. Você precisa buscar saber das coisas. Você não pode estar à parte desse mundo. Você precisa saber, ter informação. Saber é ter informação. É diferente de conhecer. Saber. Eu sei disso. Eu sei, eu tenho essa informação. Buscar por informações. Eu te indico muito a ler a Bíblia. A Bíblia fala sobre tudo da sociedade. Mas você também pode buscar por outros livros. É claro, não vai buscar besteira, não vai buscar youtuber. Gente, youtuber é padrão de quê? É um cara que ele sabe de alguma coisa e ele expõe. Mas você precisa buscar informação de gente especialista em determinada área, né? Tem gente que está procurando aí sobre o coronavírus. Cara, busque por especialistas, já que você quer saber, né? Se tem algum propósito específico para esse saber, busque informações por especialistas. Agora tem meio mundo de gente falando um monte de coisa. E aí? Você vai ser levado por esse monte de informação? Não. Busque saber. Tem até a Bíblia fala sobre Daniel. Daniel ele foi levado à Babilônia, né? Ele foi como escravo à Babilônia. E ele foi chamado para trabalhar. Ele ia ser escravo no palácio. Então ele precisava saber, ele precisava conhecer, na verdade, da ciência daquele povo. Ele precisava saber da ciência daquele povo, ele precisava conhecer a cultura daquele povo, para ele continuar habitando ali. Agora, ele fez tudo o que tinha, tudo que era ordenado que ele fizesse, ele fazia? Não. Mas ele precisava saber, para ele servir bem. Gente, nós servimos a sociedade. Você precisa saber das coisas. Você precisa conhecer o nível raso. Eu vou falar sobre conhecimento, que é o nível mais profundo, mas você precisa ter informações. Como assim você não sabe o que está acontecendo na sua cidade? Como assim você não sabe quem é teu prefeito, tua prefeita? Agora, muita gente é enganado por causa disso, porque não tem informação. E se você não tem informação, você é passado para trás. Muitos cristãos são passados para trás com muita facilidade, porque ficam bitolados. A Bíblia é nosso manual de fé e prática, mas não significa que você só vai ler a Bíblia. Você precisa de outras fontes, você precisa de informação. Eu não te indico a ver televisão nesse período, mas procure na internet informações em sites confiáveis. Leia artigos, leia livros,
livros. Quanta gente não lê mais livros? Gente, leia livros. Eu comecei o ano, eu li alguns livros, mas um que eu li recentemente foi O Príncipe, de Maquiavel. E todo mundo fala mal de Maquiavel, né? Fala maquiavélico. Mas é conhecimento. Existe pecado em ler o livro de Maquiavel? Não. Eu preciso conhecer. Agora, do livro tem coisas que eu retive para mim, e tem coisas que eu falo assim, isso não me serve, por causa do meu posicionamento. Ou seja, você se posiciona e então busca saber. E um nível mais profundo é conhecer. Que é você tomar aquilo para si e ter aquilo dentro de você. Né? Na Bíblia, algumas vezes, quando fala do conhecer, ele fala até do próprio ato sexual. Ele fala, se eu não me engano, ele fala que Adão conheceu a Eva. Né? E quando ele fala conheceu a Eva, Abraão conheceu a Sara. E quando ele fala de conhecer, é exatamente essa relação mais profunda, mais íntima. E o conhecer é exatamente isso, né? A gente, olha só como a questão das verdades que eu falei anteriormente. Antes se tinha muito apreço por gravar as coisas. Hoje não. Hoje você tem aqui a informação, você precisa de conhecimento. Você precisa conhecer sobre o assunto. E a informação você tem a hora que você quiser, porque o celular faz parte do teu corpo. Está entendendo? Olha como a verdade de hoje mudou. Hoje você precisa conhecer os assuntos, porque você tem informação. Mas o conhecer é muito importante. Você precisa conhecer a sociedade, você precisa conhecer as pessoas, você precisa conhecer o que você vive, conhecer a tua família, conhecer a tua igreja, saber o que a tua igreja prega. Quais são os princípios da tua igreja? Gente, tem igreja que não é falado publicamente, mas eles permitem bebida alcoólica, por exemplo. Permite tatuagem. Algumas até publicam isso. Mas você entende que precisa conhecer? Eu conheço profundamente a igreja que eu faço parte e eu sei o que é permitido nela e o que não é. Para isso você precisa aprofundar-se nisso, e aquilo precisa fazer parte de você. É isso, conhecer. E o último que eu vou comentar aqui, desses três verbos, essas três palavras que precisam fazer parte no nosso posicionamento, é o pensar. Né? Já dizia Descartes, penso, logo existo. O Senhor nos fez dotados de razão, de consciência. Você precisa pensar racionalmente. Até Paulo fala sobre o culto racional. Você não, assim, quando a gente para pensar em algumas coisas, por que eu faço isso? Por que eu vou para a igreja todo domingo? Por que os cultos precisam ser domingo? Por que o culto não é tipo segunda-feira? Né? Porque ao invés de escola dominical, não é uma escola sabatina, por exemplo? Por quê? Sabe, não tem pecado isso. Né? Você, quando você tem a real intenção de conhecer o Senhor, você pode questioná-lo, na intenção de conhecê-lo. Isso surge de onde? Pensar. Culto racional. Usar da tua razão. Sabe, o Senhor quer isso. O Senhor não quer que você seja levado porque você tem um líder que fala muito bem e você quer ser parecido com ele. Até porque tem muita gente sendo levado por marketing. Gente, são que horas? As horas aí. Luiz, a hora. Eu estou muito tempo falando. Eu estou muito tempo já. Tá, eu acho que eu estou muito tempo. Eu já vou encerrar. Ai, Deus, esse vazio da igreja. Estou perdido no tempo, Jesus. Eita Deus, já vou encerrar. Mas é fundamental, essas três coisas que eu te falei: pensar, saber e conhecer. Pensar, saber e conhecer. Quando você trilha esse processo e você toma um posicionamento racional, você já sabe o que fazer. Você já sabe pelo que se posicionar. Uma vez que você se posiciona, o Senhor vai te dando um respaldo, porque você está buscando pela verdade. Você vai ser livre,
Porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é só assim, tá, e aí, a verdade? É o que você faz com ela, é o seu posicionamento. Continuar. Então, tem muita gente também que, eu vou falar aqui do argumento, né? Tem muita gente que é sem argumento. Na verdade, por que você faz isso? Gente, argumentação é cobrado até em redação de Enem. Argumentação. Tem muita gente que não tem poder de argumentação porque não sabe das coisas, porque não tem conhecimento. Sabe, até na Bíblia, em algumas orações, olha só como é legal. A oração de Jesus do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Eu lembro que tem muita gente que fala isso sem saber o que está falando, né? Mas na verdade, aquilo se torna um modelo de oração. Jesus ensina, aquele Lucas, o livro de Lucas fala, e Jesus comenta assim: quando orares, orareis assim. Pai Nosso que está no céu, santificado, parará. Jesus dá um modelo de oração, como você vai fazer aquilo. Só que existe outro texto, agora eu não lembro qual o livro, mas no Antigo Testamento, que fala que a gente não deve usar de vãs repetições. Ou seja, é a oração modelo de Jesus. Foi Jesus que ensinou. Mas se você só ficar orando aquilo, Pai Nosso está no céu, santificado seja o nosso... aquilo vai se tornar vã repetição. Você deve usar o modelo para criar uma argumentação na sua oração. Você entende que o Pai Nosso começa, você exalta o Senhor. Várias pessoas já pregaram sobre o Pai Nosso. Na verdade é uma pregação muito comum, né? Mas enfim, você tem o começo da oração, que você exalta o Senhor, Pai Nosso no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Você busca, aí depois você pede, depois você vai usar esse modelo como argumentação. É tipo redação de Enem mesmo. Tem aquele modelo, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a oração do Pai Nosso. E nesse modelo você vai desenvolver as suas argumentações, isso para oração. A pregação da palavra, ela também é assim. Nós usamos de argumentação. Tem um texto bíblico, como eu falei no início, eu usei hoje um tema, peguei textos bíblicos que vão dar fundamento ao tema que eu peguei para pregar, que é o posicionamento. Eu estou argumentando. Tem gente que é tão rasa, tão vazia, tão morna, que ela não tem argumento para nada. Você vai discutir com alguém. Sinceramente, se a gente for discutir com alguém que tem uma visão contrária da igreja, dificilmente o cristão vai conseguir convencer e vai falar assim: ora, porque a gente não tem argumento. Eu não estou dizendo que você tem que ser mestre para você pregar. Eu estou dizendo que você precisa buscar por conhecimento. E não é só conhecimento bíblico. É conhecimento da verdade social em que as pessoas vivem. Gente, isso assim, deveria estar tão próximo da gente. Porque você imagina, eu ouvi também um testemunho, recentemente, de uma mulher que era alcoólatra. E um culto, aí ela foi para uma casa de recuperação, ela assistia culto, 3 cultos por dia, culto, tal, aceitou Jesus. Aí aceitou Jesus, saiu da casa de recuperação, conta testemunho do que Deus fez na vida dela, mudou a vida, não é mais alcoólatra. Só que ela não entende o porquê que Jesus não deixa ela se relacionar com uma outra mulher. E aí, como você cristão, pensa aí na tua casa, você cristão, não sei quantos anos de crente você tem, mas como você ia explicar para ela? Você ia falar que só que Deus não gosta? Só que Deus não quer? Ou você ia explicar só, isso é falta de oração? Porque eu vou te falar, essa coisa de falta de oração, isso é uma coisa do século passado, isso não rola mais. Nem toda depressão é demônio. Nem toda homossexualidade, homoafetividade é pombagira na vida da pessoa, né? Eu estou dizendo do princípio.
tá? Eu também não quero entrar nesse contexto agora. Mas a gente precisa ter um pensamento social, e quando a gente como igreja começar a ter esse pensamento social, a gente vai ser uma igreja melhor, porque a gente vai conseguir acolher as pessoas. Vítimas de violência doméstica não têm acolhimento na igreja por causa do preconceito da igreja machista. Ou seja, eu não quero trazer nenhum pensamento feminista agora, mas pensa numa mulher que é agredida. Eu até fiz um exercício do seminário essa semana passada, que fala da mulher que começou a trabalhar, que cuida dos filhos, cuida da casa e está totalmente esgotada, né? E o marido só trabalha, não faz nada, dorme cedo e acorda cedo para ir trabalhar, volta, só tem a mulher cansada, cria conflitos dentro de casa, mas não faz nada. E quando chega para o pastor, muitas vezes, o pastor fala assim: ah, minha filha, vamos orar. Que tal você desistir dessa faculdade para você se dedicar à tua família? Porque o teu primeiro ministério é a tua família. Eu penso que esse pensamento é um pensamento retrógrado e que a igreja precisa transformar a sua mente. Nós precisamos nos posicionar como cristãos, mas como seres sociais. Ninguém vai para o céu sozinho. E qual é o nosso objetivo? Que o máximo de pessoas ao nosso redor vá para o céu conosco. Então nós não podemos ser repulsivos. Nós precisamos atraí-los. Nós só vamos conseguir atrair quando a gente conhecer a verdade deles. Está fazendo sentido para você? Eu não estou conseguindo ver a tua reação, mas eu espero que esteja fazendo sentido para você. Eu vou resumindo: posicione-se como cristão, pense, saiba, tenha informação, conheça a verdade na qual você está inserida, tanto na verdade cristã, ou seja, conheça o Senhor e conheça a verdade da situação atual, conheça a sociedade, para que sejamos cristãos melhores. Amém? Eu já vou encerrar, agora é sério. Tem só nesse contexto de conhecer, tem muita gente que acha que Deus é amor e acha que Deus é só amor. Isso é só uma deixa para você aí que vai evangelizar, ou para você que vai espalhar essa palavra. Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus não é só amor. Deus tem personalidade. E nós precisamos conhecer a personalidade de Deus. Uma vez que nós sabemos disso, que nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a nossa verdade que nos liberta, nós somos livres para atrair os outros sem sermos influenciados. Nós somos livres do preconceito, livres de qualquer coisa que nos afaste dos outros, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Foi pelos cristãos? Não. Foi por aqueles que conheciam? Só por aqueles que iriam aceitá-lo? Não. Foi só por mim? Não. Foi só pela pastora? Não. Pelo mundo. E se Deus entregou o seu Filho unigênito pelo mundo, é porque Ele ama isso demais. E nós precisamos conhecer o Senhor e nos tornar parte dEle. Nós então nos tornaremos igreja, quando a gente entender isso, tá? Espero que você tenha entendido, tá? Essa foi uma pregação. Semana passada eu preguei sobre oração. Você tem que pregar, mas hoje meu encorajamento é para você conhecer, para você buscar informação, para você saber, para você ler a Bíblia sim, com muito entusiasmo, para conhecer o Senhor, porque na Bíblia tem o caráter do Senhor. Mas conheça a sua sociedade, conheça as pessoas, a verdade das pessoas. A minha verdade pode não ser a verdade dela, né? Pessoas têm outras religiões, cresceram em casas que têm outras verdades. Então você evangelizando, conheça a verdade dela, seja empático. Essa é a palavra, seja empático.
e então nós conseguiremos cumprir o que o Senhor quer que nós façamos. Amém? Graças a Deus, agora eu vou encerrar. Glória a Deus. Nossa, Deus. Saudade da igreja. Meu irmão, seguinte, amanhã, domingo, tem culto. Esteja com a gente vai transmitir também pelo YouTube, tá? Por esse canal do Igreja Espaço Vida. Compartilhe esse culto também com seus amigos, seus familiares, com outros irmãos. Compartilhe com a tua célula, para que todos tenham esse mesmo entendimento, tá? Como eu já falei, esse está sendo o meio da gente guiar a igreja nesse tempo. Participe dos estudos da igreja, esteja ligado, tá? Não se disperse nesse tempo. A gente não vai pregar sobre coronavírus, a gente não vai falar sobre doença, a gente vai falar sobre vida em todos os cultos. A gente vai falar sobre o que o Senhor tem preparado para nós depois que passar isso, mas também durante, porque o Senhor ele tem falado conosco, tem ministrado os nossos corações. Então esteja com o coração aberto, não se dispersa. Eu espero que essa palavra tenha trazido ânimo e vigor para a tua vida, tá? Te traga novas ideias, abra a tua mente. Cara, eu tô ouvindo muitos podcasts, então eu te aconselho, ouça podcasts, leia livros, busque livros para ler nesse tempo, leia livros virtuais, e-books, audiolivros, cara, tem muita informação, cara, busca por coisas que acrescentem na tua vida, né? O que vai expandir a tua mente, o teu pensamento. Não seja bitolado, não vá pelo que a televisão fala, cara, não assista só a televisão. Procure informações, amém? É essa mensagem que eu quero passar nessa noite, e o Senhor vai te abençoar, o Senhor ele vai te direcionar, e Ele vai te libertar de todos os seus preconceitos, e vai te tornar um cristão, assim, abençoadíssimo. Levanta aí onde você estiver, nós vamos orar agora para encerrar esse culto, e amém, glória a Deus por isso. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse culto, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos, Senhor, pelo vigor que o Senhor tem trazido e pela paz que excede todo entendimento, pelo amor que excede todo entendimento também. Nós te agradecemos porque o Senhor é um ser completo e o Senhor nos completa com a tua presença, com os teus pensamentos, que são muito mais altos que o nosso, e o Senhor nessa noite nos ensinou um pouco, Senhor, do pensar além, do pensar mais alto, de conhecer o Senhor. Oh Deus, nos direciona, Senhor, todos os dias, não nos deixa, Senhor, ser levados, Senhor, por ondas, Senhor, de ideias, Senhor, que não convergem com a Tua palavra, mas nos levam ao desespero. Não nos deixa, Senhor, que o desespero nos tome, não nos deixa, Senhor, sermos tomados, Senhor, por nada que esse mundo fala, Senhor, porque nós sabemos que nós não somos seres dessa terra, nós somos seres celestiais, e nós temos o pensamento do Senhor. Deus, eu profetizo agora, Senhor, sobre os teus filhos que estão me ouvindo nesse momento. Eu profetizo um final de semana abençoado, uma casa abençoada, uma vida abençoada, tudo que eles fizerem, tudo que eles colocarem a mão para fazer, que seja próspero, que seja abençoado em nome de Jesus, que não haja maldição, Senhor, nessa casa, mas seja repreendido, Senhor, todo laço de Satanás sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é quem nos traz vida e vida em abundância. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus te abençoe. Amém.